Sabe aquele barulhinho de mar? Então, ele tem um nome, chama marulho. E essa é uma história sobre como fazer marulho. Eu sou oceanógrafa e em 2019 me mudei para Ilha Grande junto com o Lucas e a gente começou a dar um novo destino para as redes de pesca que seriam descartadas. Na verdade não foi bem assim, né? A gente veio para a ilha para trabalhar com mergulho, mas além das maravilhas da ilha, começamos a ver muita desigualdade social e muita rede de pesca largada por aí. E a gente estudou o oceano e sabe o problema que essas redes são para a conservação do mar. Mas só falar que a culpa é do pescador seria muito fácil, né? E nem é verdade. Quanto mais a gente foi se envolvendo com a comunidade aqui, mais isso foi ficando claro. E daí foi quando eu cruzei com o seu filhinho que essa história começou de verdade. O seu filhinho é pescador há mais de 70 anos e ele foi o primeiro a topar começar a costurar a rede com a gente. Ele explicou que antes as redes eram feitas de algodão ou de fibras naturais e que só algumas décadas que mudou para o nylon, que é o tipo de plástico que a gente usa hoje, né? E se por um lado elas ficaram mais resistentes e mais fáceis de costurar, por outro ninguém pensou no que aconteceria na hora do descarte, né? Só que esse é um material molhado, pesado, fedido, chechelento, sujo, né? Deu para entender. Pro qual não existe reciclagem e que muitas vezes fica largado na mão dos próprios pescadores para jogar fora. Só que não existe fora, né? E o resultado é que muitas dessas redes acabam indo para o mar e causam a chamada pesca fantasma. São milhões de animais marinhos mortos todos os anos, sem que ninguém veja e nem vire alimento, o que acaba sendo ruim para os próprios pescadores. Tá, mas então o que fazer? Volta pro seu filhinho. A gente começou a pegar as redes que seriam descartadas e transformar em saquinhos para frutas, legumes, verduras. Quer dizer, a gente não, né? O seu filhinho. Porque é ele, como pescador, que sabe costurar a rede. Fala sério, seu filhinho, você achou que essa ideia ia dar certo no começo? Não pensava que fosse assim, né? Fazer muita rede, não. Eu pensei que fosse fazer pouco, depois parasse, né? Já vai fazer o quê? 3 anos, né? Mais de 2 anos, né? A gente construiu um modelo de negócio que intercepta redes de pesca que seriam descartadas, impedindo que elas virem redes fantasmas, para serem transformadas em outros produtos, ao mesmo tempo que valoriza os saberes locais e gera renda nas comunidades. Hoje a gente consegue enviar esses produtos para todo o Brasil, obrigada à internet, sempre focando muito na comunicação, explicando o problema da pesca fantasma e valorizando o modo de ser e fazer dos caiçaras. Hoje já são 10 colaboradores nessa rede com a gente aqui na Ilha Grande. E a gente acredita que esse é um modelo que outras comunidades costeiras podem adaptar para a sua realidade. Então, se você mora ou trabalha numa comunidade costeira ou simplesmente acha a gente muito massa, bora lá! As redes hoje são coletadas direto com os pescadores, impedindo que elas sejam descartadas e são todas doadas, porque a própria comunidade sabe que acaba gerando renda para eles e para os parentes e amigos.
Ó, muito importante, tem que lavar e colorar as redes direitinho antes de alguém começar a costurar. Porque a gente sabe que tem um monte de bicho que acaba fazendo xixi e cocô e não queremos ninguém doente por aí, hein? Depois de lavada, deixa secar a rede bonitinha para ser mais leve para carregar para casa dos amigos, lógico. E aí que vem uma das partes mais legais. Dá para trabalhar de casa mesmo. É home office que fala, né? E aí começa o processo criativo todo, de criar produtos que não só reusem o plástico já existente, mas também evitem o plástico do futuro, substituindo outros produtos. Foi assim que surgiu nossas sacolinhas de rede, que a gente leva para o mercado, carinhosamente chamadas de Redeco. Mas mão na massa quer dizer na agulha, que tem muita coisa que dá para criar. Só não esquece depois de lavar de novo e ver se não ficou nenhum furinho para trás. O acabamento é bem importante, todo mundo gosta de ganhar um bagulho caprichado. Fala aí, Dani. Bonito, tem que ser bonito. Não ter nenhum furo. Que se tiver furo, a gente manda pro cedeiro, o cedeiro arrumar. Tem que ser bem caprichado. Bem bonitinho, bem lavadinho. E tá fedida? Não, tá cheirosinha. Cheirinho de sucesso. E daí tem que comunicar isso tudo, porque além do impacto positivo ambiental, tem a parte social de ajudar a preservar e mostrar o modo de ser e fazer das comunidades tradicionais. E também ganhar um troco, né? Afinal, esse conhecimento todo tem valor e isso tem que ser remunerado. E bem remunerado. É um dinheirozinho que entra pra gente, né? Ajuda. A aposentadoria da gente é pouca. Tomara que continue até o final. Hoje em dia, sim, muito poucas pessoas sabem mexer com rede. E ao longo do tempo, eu acredito que isso não vai se perder. Faz em casa, não cansa, né? É bom, mexer com rede é bom. Na minha opinião, né? Além do benefício que vocês trazem, o positivo aqui é que a gente tem uma renda certa, né? Isso é um positivo. Para mim, está sendo ótimo. Né? A gente tem uma renda que sabe que a gente está ganho. Mesmo com o trabalho hoje feito, mas amanhã ele está ganho. Entendeu? Isso está trazendo para nós um benefício ótimo, bom. Esse é o espírito e esse é o nosso negócio. Um modelo de impacto socioambiental e possível de replicar. Para você que quer costurar essa rede junto com a gente, bem-vindo a bordo. Bora fazer barulho? Salvou nós. Salvou. Ela vai filmar mesmo, né? Achou o trabalho.